Bom dia. Então, vamos dar início, à aula de pâncreas endócrino. Então, o pâncreas endócrino, ele corresponde a 10% do pâncreas, da totalidade do pâncreas. E ele é também chamado de ilhotas de Langerhans. E dessas ilhotas, 60% são células beta, e elas liberam para a corrente circulatória o hormônio insulina. 10% são células delta, e elas liberam para a corrente circulatória o hormônio somatostatina, que tem a função, de inibir o pâncreas endócrino. 25% dessas células são células alfa, e elas liberam para a corrente circulatória o hormônio glucagon. Tem também, em uma menor quantidade, as células do tipo PP, e elas são responsáveis por liberar para a corrente circulatória o polipeptídeo pancreático, que tem a função de inibir o pâncreas exócrino. Então, vale lembrar que a função da insulina e do glucagon é garantir a homeostasia glicêmica, e eles são responsáveis por controlar o fluxo de nutrientes e regular o metabolismo energético. O alvo desse estudo, dessa aula, é o pâncreas endócrino, mas vale lembrar que o pâncreas exócrino, ele é constituído por ácido e ductos, e ele é responsável por liberar no duodeno o suco pancreático, ou seja, ele participa do processo de digestão de macronutrientes. E nessas imagens, elas representam, mostram, o pâncreas em um foco maior, as ilhotas pancreáticas, e essa segunda imagem é a anatomia, fisiológica da ilhota de Langerhans, do pâncreas, e onde se localiza cada célula que foi dita anteriormente. Então, a insulina ela é um hormônio de natureza proteica, e a informação da sua síntese está contida no DNA. E agora eu vou falar como ocorre a síntese da insulina. Essa imagem que está com a letra B ao lado. Enfim, é necessário, então, a transcrição do DNA em RNA mensageiro e a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Então, ao ser sintetizado, tem a origem da pré-pró-insulina, que contém o peptídeo sinalizador. Esse peptídeo sinalizador vai ser responsável pelo direcionamento da insulina a uma determinada organela. E, posteriormente, vai ocorrer a clivagem do peptídeo sinal, dando origem ao pró-hormônio, ou pró-insulina. E essa proinsulina, ela é formada por uma cadeia A, uma cadeia C, ou peptídeo C, e peptídeo B. Então, ao chegar no complexo de Golgi e ser empacotada, vai ocorrer a clivagem da proinsulina, dando origem à insulina que contém a cadeia A e a cadeia B. E vai dar origem também ao peptídeo C, que ele é também chamado de peptídeo conector. Vale lembrar que a meia-vida da insulina é de cerca de 6 minutos, e a degradação ocorre principalmente no fígado, por ação da insulinase, da enzima. Mas ela também pode ser degradada nos músculos e nos rins. Então, sobre a estrutura da insulina. Ela é constituída por uma cadeia A e B, e formada também por fontes de sulfeto. E a ruptura de qualquer dessas ligações vai fazer com que a insulina perca totalmente sua atividade biológica. Então, o mecanismo básico, essa segunda imagem, que fala sobre o mecanismo básico do estímulo pela glicose, da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, qual vai ser o principal estímulo? Vai ser as altas concentrações circulantes de glicose. E a glicose vai ser captada pelas células beta-pancreáticas. E através do transportador de glicose, do subtipo 2, que é denominado GLUT2, após ser captada pela célula beta-pancreática, a glicose será oxidada, pela via glicolítica, aumentando assim as concentrações intracelulares de adenosina trifosfato. E a célula beta-pancreática possui canais de potássio que são fechados pela alta concentração de adenosina trifosfato. E o fechamento desses canais de potássio promove uma despolarização da célula e, por sua vez, a abertura dos canais de cálcio, que são voltagem dependente, ocorrendo dessa forma o influxo de cálcio. E o aumento das concentrações do cálcio intracelular vai estimular a calmodulina quinase, que promove a exocitose das moléculas de insulina, aumentando assim a concentração plasmática de insulina. Então, os fatores e condições que aumentam ou diminuem a secreção de insulina.
Primeiro vamos falar sobre o aumento. Então, quando há aumento da concentração de insulina, também devido ao aumento da concentração de ácidos graxos circulando, pode ocorrer também pelo aumento da concentração circulante de aminoácidos, o aumento da concentração devido à sinalização dos hormônios gastrointestinais, como, por exemplo, a gastrina, a colecistocinina, a secretina, o peptídeo inibidor gástrico, também devido ao cortisol, ao hormônio do crescimento e o glucagon. E, em relação ao sistema nervoso parasimpático, né, através da acetilcolina, e o sistema nervoso simpático através do receptor beta-adrenérgicos. Fármacos como, por exemplo, sulfonilureia e resistência à insulina. E já em relação ao decréscimo da secreção de insulina, ocorre devido à diminuição da glicose circulante, né, durante o jejum também, por ação da somatostatina, por ação do sistema nervoso simpático ao se ligar aos receptores alfa-adrenérgicos, né, e também por ação da leptina. Então, sobre os mecanismos da secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Então, os aminoácidos e ácidos graxos são responsáveis por estimular a liberação de insulina, por promover o aumento na concentração de adenosino trifosfato, sendo um mecanismo semelhante da glicose. Então, o sistema nervoso parasimpático, através da acetilcolina, que é a ACH, simbolizada, né, pela ACH, promove o aumento da secreção de insulina por se ligar no receptor muscarínico, que está acoplado à proteína GQ. Essa proteína GQ estimula a fosfolipase C, e a fosfolipase C promove a clivagem do fosfolipídio de membrana, aumentando assim a concentração de inositol trifosfato. O inositol trifosfato, ao se ligar, né, em canais de cálcio do retículo, vai promover um aumento da concentração de cálcio intracelular, agindo dessa forma para um aumento da secreção de insulina. Vale lembrar também sobre a epinefrina e a norepinefrina, que, quando se ligam ao receptor alfa-2 adrenérgicos, vão promover uma inibição da enzima adenilato ciclase, reduzindo assim o segundo mensageiro do AMP cíclico, e dessa forma reduzindo também a atividade da proteína quinase A, e dessa forma ocorre a inibição da secreção de insulina. Tem também o peptídeo semelhante ao glucagon, que é o GLP-1, e que, ao se ligar, né, ao seu receptor, vai promover a estimulação da enzima adenilato ciclase, aumentando assim a atividade da proteína quinase A, que por sua vez age potencializando, né, a secreção de insulina. E dessa forma, a GLA1 é conhecida como incretina, pois tem a capacidade de promover um incremento na liberação de insulina. As drogas, por exemplo, como foi dito antes, as sulfonilureias, são usados em indivíduos que têm resistência à ação da insulina, pois possuem capacidade de promover o fechamento do canal de potássio, e ao fechar o canal de potássio vai ocorrer uma despolarização da célula beta, e uma abertura, né, do canal voltagem dependente, ocorrendo assim um influxo de cálcio que vai culminar no aumento da secreção de insulina. Essa segunda imagem fala sobre a infusão contínua de glicose, que é um experimento que foi observado. Então, é possível analisar que ocorreu um aumento na concentração de insulina plasmática após um aumento súbito de glicose sérica, de 2 a 3 vezes a faixa normal. Essa infusão contínua ocorreu em uma queda da insulina plasmática, seguido de um aumento, pois a insulina é um hormônio de natureza proteica, como foi dito antes. Então, assim, nos primeiros 5 minutos, ocorreu um pico, né? Então, toda a insulina armazenada no interior da célula beta-pancreática foi liberada, e depois houve uma queda, porque, né, foi necessária a transcrição do DNA e RNA mensageiro, e a tradução desse RNA mensageiro a uma nova molécula de insulina, né? Então, e somente depois disso que ocorreu a liberação. Por isso que houve essa queda e depois um crescimento não tão acelerado. Então, sobre os efeitos biológicos da insulina. Ela estimula a síntese do glicogênio no fígado e no músculo, vai reduzir também a produção de glicose no fígado, vai estimular a síntese proteica em tecidos periféricos, vai estimular também a síntese de triglicerídeos no fígado e no tecido adiposo.
E sobre a relação da insulina com o crescimento, é possível observar através desse experimento que quando teve os ratinhos que eles foram, né, foi retirado o pâncreas e a hipófise. E foi possível observar que sem a hipófise não tem o hormônio do crescimento, né, o GH. E sem o pâncreas, não há a liberação, a produção de insulina. Então, foi possível observar que os hormônios eles agem em conjunto, promovendo o crescimento do animal, cada um executando uma função específica. E possivelmente, né, cada um promove a captação celular de diferentes aminoácidos necessários para o crescimento. E agora nós vamos dar uma pausa para responder os possíveis questionamentos que vocês fizeram aí no chat. Eita. Agora foi. Uhul!